não queremos nenhuma fratura, nem nenhuma facção na sociedade portuguesa. Pelo contrário, queremos falar em reconciliação e em unidade nacional. E vamos empenhar muito para que 2010 seja um ano assinalado também Centenário da República. Também no Centenário da República, por essa forma. Mas eu posso fazer uma pequena observação depois, João. Eu gostava, de qualquer forma, de dizer que não é despiciando este pormenor, que não é um pormenor de todos e cada um dos chefes de Estado serem reeleitos em Portugal. Porque há esta reeleição e, se calhar, em todos os casos também, poderia ter sido reeleitos 2 vezes, a Constituição permite-se 3 mandatos, ou 4, eventualmente. O que está certo em termos de limitação. Mas há essa inconsistência que eu gostava mais uma vez de notar relativamente ao exercício efetivo das competências executivas. Porque o Primeiro-Ministro não é apenas um primus inter pares, não é apenas o Presidente do Conselho de Ministros. A Constituição é muito clara na atribuição e na definição das suas competências próprias. E aí há uma inconsistência completa. Agora, não deixo também de notar que, apesar de não haver esta querela, eu penso que é pacífico e que ninguém pode contestar que há um recrudescimento do movimento monárquico. Isso por alguma razão será. Como é que o Soutor materializa isso? Como é onde é que isso se vê? Estamos hoje a fazer o debate. O programa? Estamos a fazer o debate. Eu estou de acordo com... Porque também há aqui um marco histórico. Estou de acordo. É o ano do regicídio, como o Soutor disse muito bem, e no sábado passado comemoraram-se os 200 anos da chegada da coroa também ao Brasil. Mas não estamos só a falar de história. Não estamos só a falar de história. Como eu há bocado citava o Teixeira de Pascoais, estamos a falar de uma saudade do futuro. Ou como o padre António Vieira chamou a sua obra, História do Futuro. Não estamos interessados na história. O passado é extremamente importante para os historiadores e para os museus. Mas não é o objeto da razão de ser de nós estarmos aqui. Eu estou de acordo, Dr. Teixeira Pinto, por isso. Eu acho que os monárquicos, desde há um ano, estão a crescer em termos organizacionais. Aliás, este programa que estamos aqui a ter, e como aqui estou é porque concordo que ele se realize e acho pertinente, e gostava de dizer que dificilmente este programa sobre monarquia e república teria lugar num país monárquico. Gostaria de dizer isso. Experimentem... Não é por ser proibido. Não, não haver necessidade de invocar a República. Não é por ser proibido. O problema é tão delicado noutros países, não é? Que talvez a televisão pública desses países não promova esse tipo de debates. Felizmente que a nossa televisão promove. E não é o primeiro. Mas eu tenho uma proposta para a reconciliação que fala. Independentemente das vossas celebrações privadas. Eu sou partidário que deviam ser públicas, de fazer do dia 24 de julho feriado nacional. Porquê? Feriado político. Sim. Porquê? Porque é o dia em que as tropas liberais, não é verdade, entraram em Lisboa e deram a vitória à rainha, ou à infanta Dona Maria II. E, portanto, eu sou partidário do regime da monarquia constitucional, embora na sua forma de carta, não é assim, de carta outorgada, mas a raiz da monarquia constitucional em Portugal, eu sou partidário que o dia 24 de julho não seja só o nome da avenida mais buliçosa de Lisboa, mas seja também feriado político. Desconfio que o Dr. Teixeira dos Santos não vai gostar nada de o ouvir esta noite. Desconfio que o Dr. Teixeira dos Santos não vai gostar nada de o ouvir esta noite. Porque mais por causa um do feriado. Mas Portugal não é dos países que têm mais feriados. Não? Não. Mas, de qualquer forma... Mas eu gostava de saber a sua opinião sobre essa proposta. Eu julgo que não... Porque a questão não se resolve com feriados e não é um feriado. Mas olha que é a raiz da liberdade política em Portugal. Nós temos um dia que assinala já o Dia da Liberdade. Já temos um dia que assinala o Dia da Liberdade. Qual? É o dia 25 de Abril, oficialmente é o Dia da Liberdade. No qual o senhor também se revê enquanto monárquico? Com certeza. E temos o dia 10 de junho, que é o Dia de Portugal. Portanto, é o Dia de Portugal por causa da nacionalidade, por causa de Camões. Não precisamos de mais Mas Camões aí é quase um antimonarca, como sabe. Eu prefiro dizer que contrapor 800 anos a 100 anos. Bem, Portugal... bate-me, não, o que é que a gente pode dizer? Não, é isso. É que a legitimidade histórica advém disto. Um povo sem memória, um povo sem futuro. E nós temos uma identidade que é forjada na história, não apenas na tradição, na legitimidade formal, mas é uma identidade que é forjada na história, feita de uma realidade substantiva, concreta. E goste-se ou não, a identidade portuguesa foi construída e faz parte do seu código genético
essa relação com a entidade real. Goste-se ou não. Faz parte da nossa história durante 8 séculos. Então não quer dizer que tenha que ser necessariamente sempre assim. Eu admitiria que, como disse, o povo português optasse legítima, formal e livremente pela República. Mas gostava que isso fosse feito. Porque, ao contrário do que foi dito, e eu concordei genericamente com a intervenção do Dr. Rui Tavares há pouco, exceto neste ponto, é que os monárquicos nunca foram votados em Portugal. O que existiu foi um partido popular monárquico que tinha razões específicas. O arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles saberá explicar-as melhor que eu. Eu, pela minha parte, o que digo é que sempre me lembro de ser monárquico e nunca me lembro de ter votado no PPM. Precisamente porque a monarquia não é um programa político, não é uma ideologia, não se antepõe a nenhum dos outros programas, a nenhum dos outros partidos. Pelo contrário, é suposto estar acima da instituição real dos partidos. E, portanto, sendo supra-partes, não pode ser uma parte desse jogo. É uma contradição em termos, não é possível haver... Mas esse é outro problema que os monárquicos atualmente têm que resolver, é as dissensões e as divergências internas do... Não há. Como há dissensões e divergências? Basta pegar nos jornais e ver, inclusivamente dissensões dinásticas também. Não. Vão aparecendo, podem ter mais ou menos legitimidade para aparecer, mas vão aparecendo. Aliás, fui contactada várias vezes durante a semana para dar conta dessas divergências. O problema não era sobre isso e, portanto, eu rejeitei-as. O problema é sobre o fundo das ideias monárquicas e o fundo das ideias republicanas. Mas Gonçalo Ribeiro Teles fez parte de um desses partidos, na altura da vida democrática portuguesa, e até com algum êxito e, sobretudo, com muita capacidade de influência na sociedade. E com grande serviço ao país. E nasceu daí, digamos que esse afã que o senhor, com que o senhor leva ao país para o lado ecologista, não é? Para a defesa do ambiente e por aí fora. Que vinha de longe. Bem, o que se passou é que se teve que criar um partido monárquico como partido. Tal era a situação que se tinha criado com os monárquicos durante o Estado Novo. Toda a opinião pública estava convencida que todos os monárquicos eram daqueles que tinham apoiado e defendido permanentemente o Estado Novo. E tinha-se de dizer que isso não é verdade. Isso não era verdade. E quem veio demonstrar que não era verdade, que havia muitos monárquicos que defendiam a monarquia e a democracia, que se organizaram para demonstrar, e a única forma que tinham que demonstrar era um partido. E para serem um partido que defendia a monarquia, era um partido que tinha que servir o país. E servindo o país, ao PPM dessa altura, não a este atual, se deve, em grande parte, toda a legislação sobre o ordenamento do território que hoje existe e que tem sido tão combatida pelos partidos republicanos. Como seja a reserva ecológica, a reserva agrícola, toda essa estrutura. Estamos a falar de identidade. Que se fez. Estamos a falar de identidade nacional. Portanto, nós, como partido que era monarca, tínhamos que defender a terra, que hoje está em causa. A dignidade da nossa paisagem, a existência das nossas aldeias. Portanto, competia, de facto, a um partido monarca essa defesa e competia também dizer que os monarcas não era aquilo que a opinião pública pensava a seguir ao 25 de Abril. António Reis, está em causa pelo republicanismo, pelo regime republicano, a defesa da terra. Não há uma causa a que os republicanos tenham que ser alheios. Os republicanos também defendem a terra. Não é essa a questão que nos divide, afinal de contas. Do mesmo modo que também não nos divide o interesse pelo passado, a valorização do passado, a valorização da identidade nacional, a valorização da história. Aliás, eu devo dizer ao Dr. Paulo Teixeira Pinto que, em matéria de defesa da história pátria, do passado e até do nacionalismo, os republicanos da Primeira República foram muito mais intensos e extremos do que os monárquicos do fim da monarquia. Estou de acordo. Nomeadamente a partir da questão do ultimato. Estou de acordo. Portanto, é um património que também é nosso, republicano. Não é isso que nos divide. Não é a terra, nem o passado, nem a valorização da história pátria. Aí são falsas questões que se colocam para tentar introduzir divisões entre monárquicos e republicanos. Nós não dizemos que não estejam preocupados com a terra. Mas a realidade foi que foi um partido monárquico que fez a legislação sobre a terra. Não foi nenhum partido republicano.